Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo... Deixa eu localizar aqui com você. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. Outra notícia boa que eu tenho para dar para os irmãos. Não é? Essa semana eu tive aí envolvido, essa semana de dezembro, fazendo a mudança dos meus pais. Os dois estão ali, sentadinhos ali, assistindo o culto, estão morando, agora são petropolitanos, desde que nasceram, né? Está cheio de mineiro aí em Petrópolis, viu, mãe? Mãe e pai, está cheio de mineiro, então eu tenho a honra de tê-los aqui pertinho, estão morando aqui pertinho da igreja, né? Então são bem-vindos aqui com a gente. E você que nos visita também, você que está chegando na cidade agora, nossa cidade é uma cidade universitária, talvez você está aí sondando ainda, olhando, escolha essa igreja aqui, porque a gente vai cuidar de você com muito carinho, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. Amém? Mateus 16, irmãos. A partir do verso 13. Na semana passada, segura aí um pouquinho, a gente já vai ler. Nós iniciamos aqui e abrimos o ciclo de pregações sobre aquilo que Deus tem colocado para a nossa vida nesse ano. Nós entendemos que 2019 é um ano de aliança, maturidade e crescimento. Nós entendemos que Deus quer nos dar o entendimento e aprofundar a nossa convicção sobre esses três fundamentos: aliança, maturidade e crescimento. Ou seja, Deus quer que a gente passe de uma relação mais rasa para uma relação mais profunda, mais comprometida. Não somente com Ele, mas com o seu corpo, com a igreja, com as coisas que Ele está fazendo. Talvez, e é comum num país como o nosso, a gente dizer assim: pastor, mas eu tenho compromisso com Jesus. Então, se a gente tem compromisso com Jesus, a gente tem compromisso com a agenda de Jesus para o nosso tempo. Entende? E é uma vida de aliança que vai nos ajudar a entender isso. Então, nós vamos trabalhar isso no primeiro ciclo desse ano. No segundo ciclo, nós vamos trabalhar a maturidade. A Bíblia diz assim: errais por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Eu vejo muita gente passar dificuldade, fazer retrabalho. É terrível quando você pega uma coisa e você tem que fazer de novo, e de novo, e de novo, porque da primeira vez você não fez certo. Você já teve que corrigir uma coisa que você foi lá, fez, deu trabalho, aí você tem que fazer de novo. Não é? É horrível, retrabalho é uma coisa horrível. E a gente vive muito retrabalho na nossa vida emocional, espiritual, profissional, porque às vezes falta maturidade, falta profundidade. Parece aquela história das plantas plantadas sobre a rocha. Tem pouca profundidade, não tem raízes. Tem um livro muito interessante chamado Enraizados, que vale a pena. É um livro que fala exatamente da necessidade de você criar raízes. Você sabe que o que determina a estrutura e a estatura de uma árvore é o tamanho das suas raízes. Uma árvore que não tem raízes, ela está sujeita a ser arrancada fora pelo vento, pela tempestade. E crescimento, porque certamente é vontade de Deus que a gente cresça, que a gente se desenvolva na vida espiritual, no relacionamento com Deus, na vida profissional, na vida de igreja, no nosso relacionamento com todas as áreas da nossa vida. É bobagem essa história de seccionar a vida, sabe, em fatias. Não é? Eu cresço primeiro espiritualmente, depois eu vou crescer aqui, depois eu vou crescer ali. Não, na relação com Deus está tudo junto. Você vai crescendo de maneira integral, entende? Você vai crescendo de maneira integral em todas as áreas da sua vida. Então é isso. Nós queremos te desafiar, nesse ano de 2019, e essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, a ser um ano de aliança, de maturidade e de crescimento. E para isso, a gente precisa entender um pouco melhor esse conceito dessa palavra aliança. Então hoje, nós queremos, e aí nós vamos conversar um pouco sobre aspectos da nossa vida que nós precisamos reforçar uma aliança com isso. O Ministério da Família tem um curso muito interessante aqui na igreja, oferece um curso chamado Aliança. Eu vi as duas primeiras aulas do curso, muito interessante, eu assisti às duas primeiras aulas do curso, muito interessante, explicando que aliança é mais do que um contrato social, é mais do que um acordo de duas partes, mas é a disposição de entregar a vida e de viver e morrer por aquela causa com a qual você se aliançou. O contexto do curso do Ministério da Família está dentro do casamento. Aqui nós vamos falar de aliança de uma maneira mais abrangente, não é? De uma maneira mais ampla.
Porque de uma maneira ou de outra, irmão, você se dedica àquilo que você tem aliança. Concorda comigo? Você se dedica àquilo que você tem aliança. Mesmo que essa aliança não seja explícita, como é, por exemplo, explícita a aliança de casamento. Mesmo que essa aliança seja uma aliança contida no seu coração. Por exemplo, tem pessoas que têm uma aliança com um padrão de excelência. Elas não conseguem fazer nada mal feito, elas têm uma necessidade de fazer tudo com excelência, com perfeição. Não é? Não estou falando de perfeccionismo, que não é uma coisa boa. Estou falando de fazer as coisas com excelência. Já tem gente que tem o contrário. Tem uma aliança não declarada, não verbalizada com a mediocridade. Vocês devem conhecer alguém assim, não vai apontar dedo, não é? Mas pessoas que tudo que ela faz tem que depois ir alguém depois dela para corrigir. Conhece alguém assim? Tudo que ela faz, você tem que ir lá e fazer de novo, porque você já sabe que vai ser mal feito. Você já sabe que a coisa não vai ser de direito. Ou seja, essa pessoa tem uma aliança não declarada com a mediocridade. Quer dizer, de alguma maneira, a nossa vida é movida pela aliança. E hoje, um dos princípios que nós precisamos e queremos ativar em Deus é a ideia e a necessidade que nós precisamos fazer uma aliança, um acordo, um contrato, um pacto de vida com a nossa verdadeira identidade. Então, eu quero te desafiar hoje a ativar a verdade de Deus para a sua vida. Amém? Quantos querem receber isso aqui de Deus? Então, diga assim: eu quero ativar na minha vida e no meu coração a verdade de Deus ao meu respeito. Amém? Então, vamos lá. Mateus 16:13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Feche os seus olhos e faça uma oração pela minha vida e pela sua vida. Faça uma oração, ore por mim e ore por você. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Quais são, então, irmãos, algumas verdades que a gente precisa ativar profeticamente aqui hoje? A primeira verdade é que você precisa colocar o seu foco no lugar certo. Eu e você precisamos colocar o foco no lugar certo. E qual é o lugar certo? A gente presta muita atenção no que a gente faz, nas coisas que a gente faz, na nossa habilidade, na nossa capacidade, no que a gente quer fazer. Mas é interessante que a pergunta de Jesus diz para os discípulos assim: quem dizem os homens que eu sou? É interessante que Jesus não quer saber o que as pessoas estão achando das coisas que ele está fazendo. Jesus não está preocupado com uma avaliação positiva ou negativa que a sociedade está tendo a respeito dele. Jesus quer saber se ele está conseguindo comunicar a identidade dele para os discípulos, ou se os discípulos estão conseguindo captar isso. Sabe, irmãos, eu vejo uma preocupação muito grande no nosso tempo com ter, com fazer e com realizar. Enquanto na agenda de Deus é mais importante ser. Quando Deus se apresentou para o povo no Egito, através da vida de Moisés, Moisés disse assim: Senhor, quem eu devo dizer que o Senhor é? E Deus disse para Moisés assim: diga que eu sou o que sou, eu sou te enviou, eu sou te mandou. É interessante que esse mesmo povo se apegou mais ao Deus que fez, a Javé, libertador, Deus que abriu o Mar Vermelho. Sempre que eles se referem a Deus, eles falam dos feitos de Deus.
Mas Deus não se apresentou pelos seus feitos. Deus, quando se apresentou pela sua identidade, por aquilo que Ele é. De alguma maneira, nós precisamos buscar de Deus, a gente precisa alinhar o nosso foco para o nosso ser. Quem é você? Quem é você? Se você tivesse que definir a sua vida, você diria o que a respeito de você? Você poderia dizer para a pessoa que está do seu lado quem é você, se você tiver intimidade para isso? Quem é você? Como é que você se definiria? Hein? Como é que você se definiria? Quem é você? É fácil responder essa pergunta? É mais fácil responder assim, o que você faz? Aí você logo diz, eu sou marceneiro, eu sou pastor. A gente transforma o que a gente faz no que a gente é. Percebe? Eu exerço advocacia, então eu sou advogado. Não é? Mas você é muito mais do que isso. Quem é você? Ou seja, Deus está nos chamando, e Deus nos deu uma palavra no final do ano, numa reunião da equipe pastoral. Deus me deu uma palavra muito clara de que Deus está focado, interessado em edificar um povo. Sabe? A igreja, a catedral, a estrutura que nós temos aqui faz parte disso, mas não é o mais importante. O mais importante é edificar um povo que se reconhece pelas suas conexões, pelo chamado, como Abraão, pela visão, um povo que se reconhece por marcas invisíveis, e não por marcas institucionais. Um povo que se reconhece por aquilo que Deus gerou na nossa identidade. E às vezes eu vejo pessoas, e eu mesmo, gastando a minha vida em coisas passageiras, em coisas que vão embora. Enquanto o nosso esforço e o desejo de Deus é que a nossa vida se desenvolva no sentido de gerar em nós a identidade de Cristo, de gerar em nós a identidade daquele que é, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o foco no ser. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para colocar o foco no ser e não no fazer? Faz sentido o que eu estou falando para você aqui? Eu estou conseguindo me comunicar com você? Você entende o que eu estou dizendo? Que às vezes a gente coloca tudo a perder porque a gente está preocupado com fazer? Que a gente não presta atenção nas pessoas que estão à nossa volta porque a gente está preocupado em realizar? Uma coisa não precisa necessariamente anular a outra. Entendeu? Não tem essa história de que não, eu estou preocupado com você, não preciso fazer nada, né? Deus disse que é meu, somente dele, todo trabalho, o meu trabalho é descansar. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. É porque enquanto eu vivo, enquanto eu trabalho, enquanto eu produzo, o meu desafio, a minha busca, é ser uma pessoa melhor, é me tornar um homem melhor, é me tornar um marido melhor, é me tornar um pai melhor, um cristão melhor, é chegar mais perto do Pai, daquele que inspira a minha vida e ser uma pessoa melhor. Sabe, irmãos, que quando o dia que nós partirmos dessa vida e a gente não tem como precisar, não vai ficar um monumento dos nossos feitos. Alguns podem até ter isso. Algumas pessoas têm uma história mais marcante, de repente ganham um busto numa praça. Mas o que é um busto numa praça? Não são os seus feitos que deixam marcas na história, é quem você é. É quem você é, porque eu quero te dizer uma coisa, naquilo que você faz, você é plenamente substituível. Plenamente. E essa é uma das coisas que às vezes a gente no exercício da liderança precisa ajudar as pessoas a entender, porque elas acham que o valor delas, nós temos essa tendência, a gente acha, vou me incluir, que o nosso valor está naquilo que a gente faz. Não, se eu tirar minha mão, então vai desandar. Não é se eu... Mas não é. Eu não estou aqui porque eu sou o melhor pastor, porque eu faço o melhor pastoreio. Eu estou aqui porque Deus resolveu me colocar nesse lugar. Eu sou a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, porque Deus resolveu assim. Mas eu só vou deixar uma marca aqui se eu conseguir me relacionar com vocês, se a minha vida passar para a vida de vocês. Você só vai deixar uma marca na vida das pessoas que você convive, na sua família, na sua história, se você optar por ser. É a história da nossa vida que marca a história, que marca as pessoas. É quem a gente é que faz que o nosso trabalho seja excelente, que faz que a nossa família seja plena. É quem a gente é.
não é o dinheiro que a gente tem, não é o currículo que a gente tem. Quando a gente morre, vai tudo embora. Vai tudo embora. Então, qual é o caminho do quem? Não é? Eu estou dizendo que o foco é o quem. Jesus diz assim, quem eu sou? Quem diz as pessoas que eu sou? Como é que a gente descobre isso? Como é que a gente investe nisso? Jesus dá uma dica. Jesus mostra para onde a gente deve olhar. Jesus começa dizendo assim, quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E o pessoal diz assim, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas. Estava certo? É esdrúxula essa resposta. Porque tirando Elias, todos os outros estavam mortos. E não faz parte da fé judaica a ideia de reencarnação. Então, tirando Elias, estava todo mundo morto. Como é que Jesus podia ser João Batista? Se a cabeça de João Batista foi cortada? Como é que Jesus podia ser um dos profetas, se os profetas todos tinham morrido? Não tem nada a ver. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não coloque a identidade de vocês no que as pessoas dizem a respeito de vocês. Então você pode dizer isso comigo? Eu não vou firmar minha identidade, no que as pessoas dizem ao meu respeito. Entendeu? É importante dialogar com essa realidade? Claro que é. Porque vai que Deus está usando alguém que está ali fora para poder falar com você. Mas via de regra, a nossa vida e a nossa identidade não nasce daí. Não nasce daí. Não brota desse lugar. Sabe? Não brota desse lugar onde eu vou colhendo aqui e ali traços da minha identidade. Viver uma vida para agradar os outros, viver uma vida para atender a expectativa dos outros, é o contrário de viver, é anular a vida, é não viver. Isso não significa que eu vou ser indiferente aos outros. Não, eu converso com eles, eu dialogo com eles, eu recebo o retorno dos outros. Mas eu não posso firmar a minha identidade na opinião dos outros. Vocês viram que aqui todo mundo errou. João Batista, Elias, um dos profetas, Jesus não é nada disso. Aí Jesus muda a pergunta. E vocês, o que vocês acham? A gente diz assim, agora sim. Porque foi daí que veio a resposta. Então, a minha identidade vai vir dos meus amigos, dos discípulos. Que Jesus mudou o nível, certo? Jesus saiu dos outros e para vocês. Vocês, o que vocês acham? E aí, alguém diz alguma coisa, irmãos? Quem é que fala? Pedro. Mas Jesus vai dizer assim, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Então não foi pela amizade. Percebe? Não foi pelo conhecimento que Pedro tinha de Jesus. Não foi uma coisa que brotou naturalmente do relacionamento de Jesus com Pedro. Eu vou falar do que aconteceu com Pedro. Mas mesmo os 12 discípulos de Jesus não sabiam quem era Jesus. A prova disso é Filipe ou Tiago, lá depois, dizendo assim, Pai, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus diz assim, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Prova disso são os discípulos que depois da ressurreição de Jesus, Jesus está caminhando com eles e eles não reconhecem Jesus, só por revelação. O que eu quero dizer com isso também? É verdade que a nossa família, os nossos amigos, a nossa cultura, elas interferem muito na formação da nossa personalidade. Mas elas não precisam ter a palavra final sobre a nossa identidade. Entende? Até porque é um contrassenso. Toda família devia criar os seus filhos para ir além do que elas já foram. Quem cria os filhos para ser uma cópia de si mesmo, está doente, está enfermo. Se você espera que a sua esposa seja igual a você, precisa tratar da sua vida. Fala com o teu irmão assim, basta você, ninguém aguenta dois de você não, fala para ele. Ninguém aguenta. Meu Deus. Ah, fala a verdade. Você teria paciência com você mesmo? Hein? Precisa de alguém muito diferente de você para aguentar eu e você. Na verdade, esse é o lado sarcástico da história, que estou brincando, né? Porque, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito especial nesse fato de que nós não tem figurinha repetida da gente. Eu vou chegar lá. Não é? É muito especial isso. Quer dizer, é verdade. Sem revelação,
o homem é fruto do meio. Sem revelação, o homem e a mulher é fruto da sua história familiar. É verdade. Sem revelação, o homem e a mulher é o resultado dos seus relacionamentos. Mas Jesus diz para Pedro, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. E aí Jesus dá uma dica clara. A identidade de Jesus só estava visível através de revelação. A identidade de Jesus só estava visível através de revelação. Ou seja, o caminho da nossa identidade não vem da opinião dos outros, não vem necessariamente dos nossos relacionamentos, vem da revelação de Deus a nosso respeito. Vem do encontro com aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Se você puder, eu queria que você acompanhasse comigo na palavra de Deus, um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículos 14 a 17. Olha comigo o que diz lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 14 a 17. Diz assim: porque o amor de Cristo, 2 Coríntios 5, 14 a 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, fala comigo assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, esse texto mudou minha vida. Esse texto mudou minha vida. Porque como você, eu sempre tive que lidar com os meus fantasmas, com as minhas incongruências, com as coisas que eu não entendia na minha vida, com as minhas confusões de identidade. Todos nós vivemos essas coisas. Todos nós vivemos essa coisa. Até que um dia eu ouvi um pastor pregando o seguinte: nós não olhamos mais para ninguém, nem para nós mesmos, a partir do nosso olhar, mas a partir de Cristo. Eu uso óculos. Quando o meu óculos está embaçado, quem usa óculos aqui comigo, quando chove é um terror, não é verdade? Que não tem limpador de para-brisa. Não é? Quando você chega num lugar quente, fica tudo embaçado. Né? Então, eu vejo a vida através desses óculos que estão aqui. De vez em quando eu preciso ir lá e trocar a lente, porque ela fica toda arranhada. Com o tempo ela vai se desgastando, eu preciso ir lá e trocar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a partir de agora, nós olhamos para o outro, nós olhamos para nós mesmos com o óculos de Cristo. Entendeu? Então, tudo bem, pode ser verdade, você teve uma vida miserável até aqui, pode ser verdade, você não conseguiu fechar nada até aqui, pode ser verdade, eu acho difícil que seja verdade, porque ninguém vive uma vida só miserável, todo mundo faz coisas, vive coisas boas e coisas ruins, mas as coisas ruins elas têm um destaque maior na nossa vida. Mas tudo bem, você não se aceita, você acha que não pode, você não consegue, você acha que começa as coisas e termina no meio. Tudo bem, essa é a sua experiência até aqui, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: você pode olhar para a sua vida a partir dos olhos de Cristo, e daí extrair sua identidade. E o que é que Cristo tem a dizer sobre você? Você já parou para pensar? Qual é a imagem que Deus tem a respeito de você? Você já parou para pensar? E tem gente que logo, por conta da cultura de culpa que está muito presente na religião, diz assim: ih, pastor, misericórdia. Deus sabe tudo, pastor. Deus tem uma imagem horrível a meu respeito. Mentira. Fala comigo assim: o meu pecado não surpreende Jesus. As minhas fraquezas não surpreendem Jesus. Ele já sabe tudo. Sabe quando que Jesus fica empolgado, surpreendido, no bom sentido da palavra, não que ele vier surpreendido? Quando você caminha na direção da vontade dele para você. E aí Jesus vibra. Aí diz assim: é isso. Você está achando veio?
Você está achando o caminho? Sabe, irmãos, eu tenho consciência das minhas mazelas, eu tenho consciência das minhas fraquezas, eu tenho consciência das minhas limitações, talvez não de todas, algumas Deus ainda vai usar da sua vida para me ajudar a ver, não é verdade? Os relacionamentos servem para isso, os relacionamentos nos ajudam a perceber das nossas fraquezas, porque bate e volta, não é verdade? Mas de uma coisa eu sei, aquele que me ama resolveu me chamar de filho, e se ele me resolveu chamar de filho, eu herdei a herança espiritual que ele colocou sobre a minha vida. E eu sou chamado a viver como filho do Pai. Ou seja, e eu vou chegar nisso. A minha identidade, ela vem de revelação. Nós não somos produto da história. É mentira isso. É mentira isso. Tem um dado de verdade, mas não é toda a verdade, entende? Tem um dado de verdade, mas não é toda a verdade. Você não precisa ser produto da sua história. Você tem em Deus a graça de escrever uma nova história. Você quer exemplos? Tem números aqui. O próprio Pedro é um sujeito tido por truculento, sabe? Atropela tudo, sai passando na frente de todo mundo, mas tinha fome de Deus, e Deus mudou a história de Pedro. Tem tanta gente. Davi foi adúltero, assassino. E Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração rendido para receber de Deus revelação. Ele acreditou. Quando Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele, disse assim: você agora é o rei de Israel, e não vai faltar sucessor para você no trono. Caramba, Jesus é herdeiro de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi. Talvez um dos homens mais miseráveis da Bíblia, é ao mesmo tempo um dos mais excelentes. Que história é essa? De que você é produto da sua história? Não, você é o que Deus resolveu que você pode ser. É isso que você é. Se a sua vida estiver em Deus. E aí vem a necessidade da gente entender o poder dessa identidade revelada. O poder de descobrir o caminho da identidade que brota da revelação. A primeira identidade que aparece para a gente não é a nossa, é a de Jesus. É maravilhoso quando a gente percebe uma pessoa que está descobrindo Jesus. Eu estou descobrindo Jesus. Quem está descobrindo Jesus aqui? Eu fico cada dia mais encantado com Jesus. Né? Tem aquela música linda, né? Que a Isadora, é Isadora o nome dela? Ô Jesus, eu não vou tentar imitar, né? Ela tem uma voz tão meiga, sutil, vai ficar feio fazer assim, ô Jesus, né? Ô Jesus, não é? Linda a música. Esse encantamento da mulher que vem e derrama o azeite em cima do... Jesus é encantador mesmo. É o que acontece com Pedro. E é interessante que quando Pedro olha para Jesus, Pedro fala duas coisas a respeito de Jesus. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Duas coisas são mostradas para Pedro: propósito e filiação. Quando Pedro fala para Jesus, ele diz assim: tu és o Cristo. A revelação de Deus mostrou para Pedro propósito. É interessante que Pedro não diz assim: o Senhor é fazedor de milagres, o Senhor é curandeiro, o Senhor é o cara que ressuscita mortos. Isso é importante. Não, mas não foi isso que Pedro viu. Pedro viu o propósito. Pedro viu o escopo da vida de Jesus. Pedro viu Jesus na plenitude. Tu és o Cristo. O Cristo. O Senhor é a ponte entre os céus e a terra. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. O Senhor é o Cristo. Meu Deus, quando a gente reconhece Jesus como Cristo, a gente descobre que não precisa dar uma de Cristo, porque já tem um Cristo que morreu por nós, já tem um Senhor que pagou o preço por nós, já tem um Senhor que entrou na cruz por nós. Tu és o Cristo, é o Deus que se fez carne e morreu por mim. A pior coisa que você pode fazer é olhar já Jesus pelos olhos da religião. A pior coisa que você pode fazer é olhar Jesus através de uma relação fria, religiosa e distante.
Jesus está vivo, irmãos. Jesus está vivo. Jesus está vivo e presente no meio de nós. Jesus está vivo e se manifestando a quem quer ouvir e ver a sua voz. Jesus está vivo, amém? Amém, queridos? Ele está aqui entre nós. Deus é onipresente, mas Jesus tem se manifestado pessoalmente em alguns lugares ao redor da terra. E teve um dia desses que a gente estava aqui num culto e eu tive a percepção clara que Jesus, o Cristo, estava aqui pessoalmente com a gente. Ele está por meio do Espírito, mas naquele dia tinha uma coisa diferente. E Ele faz assim com a gente às vezes. Estou lembrando do Renove aqui nessa ministração, né? As ministrações do Renove estão vindo aqui à cabeça. Mas eu vejo Jesus muitas vezes sentado com a gente na hora da luta. Eu vejo Jesus sentado com a gente no dia da angústia e você vê o Cristo que se coloca do seu lado. O Cristo que está lá chorando com a turma de Brumadinho. O Cristo que chora com você no dia da sua angústia, da sua dor. Ele não disse que a gente não teria angústia, mas Ele disse assim, eu vou estar com vocês. Então Pedro vê propósito. Mas Pedro vê filiação. Interessante isso, né? Pedro não fala assim, o Senhor é o Cristo Todo-Poderoso. O Senhor é o Cristo, Senhor absoluto. Pedro diz assim, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Entendeu? Pedro vê o Cristo e o Filho do Abba. Entendeu? Ele vê o Cristo e a filiação. Porque é assim. Identidade é a conjugação dessas duas coisas. Propósito e filiação. Mas pastor, como é que eu faço? A minha relação com a minha família, com meus pais é difícil. Olha o que acontece com Pedro. Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que ele ouve de Deus? De Jesus? Tu és Pedro. Você é pedra. Você é uma pedra que eu vou usar para edificar o meu reino. Você, Pedro, é pedra viva, uma pedrinha que eu vou usar para edificar o meu reino. E é uma pedra tão poderosa que as portas do inferno não resistirão contra essa igreja. Você é Pedro. Jesus mostra propósito para ele. E é interessante que a filiação e a relação de pertencimento vem depois. Vem depois. Não aparece aqui imediatamente. Quando é que aparece? Quando Pedro erra. E isso é um ensinamento para a gente que é pai, né? Uma boa hora de mostrar pertencimento é quando o filho erra. Não é? Precisa da disciplina, mas precisa mostrar para o filho que ele continua sendo filho. Mesmo quando ele erra. Ele continua sendo amado, mesmo quando ele erra. Vem a disciplina. Que quem não sabe dizer não, não ama. Que quem ama diz sim e diz não. Não é? Quem ama diz sim e diz não. Quem só diz sim ainda não sabe o que é amar. Porque quem ama diz sim e diz não. Mas a hora que Pedro cai, Jesus vira para ele e diz assim, você me ama, cara? Ele diz, Senhor, o Senhor sabe. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Ô, Senhor, o Senhor sabe. Ô, Pedro, cuida lá. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ô, Senhor, estou ficando constrangido. O Senhor sabe todas as coisas. Então cuida das minhas ovelhas. Como quem diz assim, teu pecado, teu erro não me separou de você. Você é parte. Você tem pertença. E é isso que forma a nossa identidade em Cristo. A revelação do propósito de Deus para nós. E a nossa filiação. Entende? Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos? Deus não quer que a gente viva avulso. Entende? Deus não quer que a gente viva avulso. Deus quer que a gente se conecte um ao outro. Pode ser que na sua relação familiar isso foi difícil, truncado. Eu entendo. Isso, entendo o modo de dizer, né? Porque quem entende o que você passou é só você e Deus. Mas a gente tem muitas histórias de meninas que foram violentadas verbalmente, fisicamente, de meninos e de homens que foram oprimidos pelos seus pais, que não tiveram nenhuma conexão de carinho, de afeto, de pertença. Tem muito filho órfão de pai vivo nos nossos dias. E isso às vezes cria uma
um problema na sua relação com Deus, porque quando fala de paternidade e pertencimento, fica um vácuo entre você e Deus. E aí a única coisa que a gente tem que fazer é se permitir abraçar por Deus, porque a hora que a gente se deixar abraçar por Deus, Deus vai gerar esse sentimento de pertença. Wesley, a Bíblia, Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É isso. Focar no quem e na identidade vai te ajudar a perceber propósito e filiação. Mas pastor, onde é que a gente vai parar com essa mensagem? Eu quero te convidar a fazer uma aliança em torno disso nesse ano 2019. Vamos fazer um acordo? A gente não precisa provar nada para ninguém, concorda comigo? Talvez no teu trabalho você precisa provar alguma coisa, mas para a família da fé, você não precisa provar nada para eu te amar. Você pode liberar o teu irmão? Fala para ele, você não precisa provar nada para mim não, fala para ele. Não precisa provar nada para mim não. Basta ser você, seja você. Amém? Porque se você for o melhor irmão que eu puder ter, cara, vai ser bênção. Se você for o melhor crente que você puder ser, vai ser bênção, vai dar certo. Se você for o melhor filho que você puder ser, vai ser muito bom. Mas isso não vai vir da opinião de todo mundo, tentando agradar todo mundo. Não é? Ontem eu cheguei numa farmácia, eu contei isso aqui hoje de manhã, já era tarde, já era quase 10 horas, a farmácia estava fechando, fui comprar um remédio para meus pais. E aí eu cheguei lá, estava rolando um sertanejão assim, alto, potente. Eu falei assim, o negócio está animado aqui hoje, hein? Aí daqui a pouco mudou a trilha musical. Aí entrou uma música internacional, um negócio assim mais, né? Aí a moça do caixa falou assim, agora sim. Aí o rapaz devolveu e disse assim, não, a gente tem que agradar todo mundo. Eu olhei para ele e falei assim, ih, cara, vai dar bom isso não. Aí ele falou assim, é verdade, porque nem Jesus agradou, né? Aí no final eu falei para ele assim, posso te dar uma dica? Agrada a Jesus, porque se você agradar a Jesus, fica tudo certo. Agrada a Jesus, porque agradar todo mundo você não vai agradar. Então, fala comigo assim, eu preciso desistir de agradar todo mundo. Concorda comigo? Amém? Às vezes eu percebo que algumas pessoas não gostam de mim, eu vou fazer o quê? Eu oro, não é? Eu não vou dizer para você como Zagalo, assim, você vai ter que me engolir. Deus me livre. É melhor que você me ame. Não é? Então eu vou continuar sendo eu, para que talvez em algum momento Deus gere uma conexão entre você e você passe a me amar. Mas eu não vou tentar me impor a você, porque amor não pode ser imposto, entendeu? Então, eu talvez vou orar por você. Eu amo meus pais, amo minha família, mas eu recebi o legado de que eu preciso ir além do que eles foram. Eles deram a vida deles para que eu fosse mais longe. Então eu não posso ser a repetição da história do meu pai ou da minha mãe. Eu preciso ir mais longe porque eu comecei de um lugar diferente do deles. Concordam comigo? Concorda comigo? Eles trabalharam a vida inteira para me dar uma condição de partir de um lugar diferente. Me deram estudo, me deram formação, me deram educação, que eles não tiveram no mesmo nível. Então é injusto com a história eu ser uma repetição. Então fala comigo assim, e também eu não posso ser uma repetição falsa da história de outro, porque isso também está na moda, né? O sujeito está na moda, está bombando, tem, né? Pense o Juan com essa camisa colorida dele. Cara, você não tem noção como eu tenho vontade de vir colorido assim como o Juan. Pode ser que eu chegue lá na evolução do meu ser, um dia eu chegue nesse estado evoluído do Juan. E olha, ele está vendendo as camisas, viu? Ó, se quiser, pode comprar com ele, está vendendo. Né? Eu gosto, viu, Juan? Eu ganhei uma camiseta outro dia, ainda não vim pregar com ela, não. Não é? Quem me conheceu há anos atrás, né? Porque é bom mudar, né? Não é verdade? Mas eu não posso ser uma cópia mal feita do Juan, concordam comigo? Não. Eu posso ser o melhor Evander da história. Porque graças a Deus não tem outro Evander como eu nessa história.
Graças a Deus tem um depósito de Deus sobre a minha vida. Deus, quando olhou para mim, disse assim: cara, você vai ser especial. Não vai ter outro como você. Então, você pode ter uma versão melhor de você mesmo. Quando você recebe isso aqui em nome de Jesus, você pode, não é para ser aquele negócio daquela música assim, né? Aquela música antiga que diz assim: eu nasci assim, né? Não vou, não dá. Não, você pode ser uma versão melhor de você mesmo, mas você não vai ser uma cópia falsificada. Eu soube que lá no Nordeste é um lugar muito criativo para nomes, né? Tinha uma família que chamava fotocópia, xerox, fotocópia autenticada. É verdade, não é não que é verdade. 3 nomes: xerox, fotocópia autenticada. Você já pensou? Você confundir o seu nome com a história de outra pessoa? Você ser um xerox, uma cópia de outra pessoa? Não. Eu e você podemos ser muito melhor do que isso. E para isso, a gente precisa de revelação. Tá claro ou não? Revelação do propósito e da identidade. Então vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Pastor, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Porque a gente é muito pragmático, não é verdade? A gente fica logo esperando uma receitinha. Como é que a gente faz isso? Não tem receita, não. É Jesus. Veja Jesus melhor, porque nos olhos de Jesus você vai se ver. Entendeu? Foi o que aconteceu com Pedro. Ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus devolveu: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, isso aqui não é uma sessão de autoajuda, não. Não é. Veja Jesus. E nos olhos de Jesus você vai ver uma versão transformada da sua vida. É isso. Outro dia eu estava com a irmã Edmeia, que a gente ama tanto, né? A gente precisa fazer a agenda dela desse ano, não fizemos ainda. E a irmã Edmeia começou a contar para mim coisas que Deus já mostrou a ela a meu respeito. E eu fiz igual Maria. Eu guardei no coração. E eu vou buscar de Jesus, porque quando eu ver Jesus, eu vou me ver melhor também. Então, eu quero te convidar a ver Jesus nessa noite. Vamos ver Jesus? Quantos querem ver Jesus nessa noite aqui? Então vamos ver Jesus. Vem ao altar em nome de Jesus, de maneira simples, espontânea. Sai do seu lugar e diga assim: eu quero ver o Senhor Jesus, para que através dos seus olhos eu possa me ver também. Vem, pode vir. Pode vir, querido. Pedi a Cissa para estar aqui comigo. Cadê você, Cissa? Pode vir, querido. Venha, venha todo mundo, venha. Você quer ver Jesus? Não tem um apelo mais simples do que esse. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Minha filha um dia disse para mim: eu quero ver Jesus, pai. Eu falei: então pede, minha filha, que ele te mostre. E um dia desse ela sonhou com Jesus. Então vem para cá. Deus vai te mostrar Jesus. De ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, Grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou.
Eu quero te convidar primeiro. Olha o que Jesus disse para Pedro: o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a desligar na terra toda palavra do inferno contra a sua vida. Você vai dizer com seus lábios: eu quero desligar na terra uma visão derrotista a respeito de mim mesmo. Diga para Deus. Diga: Deus, eu estou desligando na terra hoje todo sentimento de desistência. Eu estou desligando na terra hoje toda atrofia espiritual, emocional, pessoal, profissional. Eu estou, em nome de Jesus, desligando no céu, na terra, todo medo de crescer. E em nome de Jesus, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu quero viver tudo o que o Senhor sonhou para mim. Eu quero viver e desenvolver a identidade que já foi gerada no céu ao meu respeito. Eu quero ser Jesus, mais do que fazer. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero me relacionar com o Senhor. Ah, Deus, eu quero mergulhar nesse rio de intimidade da Tua presença. Que toda experiência traumática, que toda experiência de abandono, de desprezo, de rejeição, de tristeza, seja colocado no altar do Senhor nessa noite, para que pela graça de Deus sejamos curados, pela graça de Deus sejamos restaurados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Nós estamos certos de que a Tua presença é real aqui neste lugar, ó Pai. Sabemos que o Senhor age, o Senhor opera aqui neste lugar. Oh Deus, obrigada, porque nós podemos Te conhecer a cada dia, Senhor, ter mais profundidade na Tua palavra. O Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós Te buscamos, mais temos, mais sabemos dos Teus segredos, dos Teus mistérios, ó Pai. Então, em nome de Jesus, toma nossa mente, ó Deus, toma os nossos pensamentos, toma o nosso desejo, Senhor. Aumenta, ó Pai, o desejo de Te buscar, de Te conhecer. Quando vier o desânimo, quando vier a apatia, quando vier, Senhor, as dores, as aflições da alma, nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, sentir a Tua presença. Lembrar que somos curados aqui nesse altar. Lembrar que aqui, ó Deus, é um lugar de cura. Ó Deus, nos ensina a receber, a tomar posse da nossa vitória. Senhor, que ninguém saia daqui desse altar, ó Pai, e deixe novamente aqui a sua vitória, a sua bênção. Mas que cada um, ao sair daqui, possa entender que é mais que vencedor. Ó Deus, o mais importante, o mais lindo, o mais poderoso nós já temos, que é a revelação de quem Tu és. Ó Deus, nos revela também quem somos para Ti, Senhor. Ó Deus, apaga da nossa mente, ó Deus, aquela pessoa, Senhor, que talvez tenha se conformado, tenha se achado que é o problema, se tornou o seu problema. Nós não somos os problemas são aquilo que vem para nos fazer crescer, para nos fazer, ó Deus, nos aprofundarmos na Tua presença, para Te conhecer mais, para ter experiências contigo, ó Deus. E nós queremos nesse momento, Pai, Te entregar aqui a nossa vida espiritual, Pai. Quantos estão apáticos? Quantos estão morrendo, ó Pai? Quantos estão aqui com fome, com sede, mas, Senhor, estão fracos? E nós queremos agora Te pedir, Pai, aumenta, Senhor, aumenta, ó Deus, aumenta o desejo, aumenta a fé. Dá aqui, Senhor, gera aqui uma fé sobrenatural, que nós possamos, ó Deus, nos alinharmos com a Tua vontade, que nós possamos nos alinharmos, que a nossa vida espiritual seja uma vida, Senhor, ativa, uma vida viva, que nós possamos, Senhor, gerar almas, trazer, Senhor, vidas a Ti, ó Pai, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Então começa a tirar agora, Senhor, toda tristeza, toda angústia, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, e que nós possamos crescer, que essa palavra, Senhor,
venha produzir, Senhor. Venha gerar vida em cada coração, em cada família. Que a nossa casa, ó Deus, tenha a Tua presença. Que a nossa família seja cheia da Tua presença. Nós não queremos nos contentarmos com pouco, porque o Senhor tem muito. O Senhor tem muito. Então nos encha nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um desafio. Nós vamos cantar essa canção e eu queria que você viesse aqui. Vamos cantar Lindo, Lindo é Jesus. E eu queria que você viesse aqui e se colocasse do lado de uma pessoa querida que está aqui à frente, dizendo para ela assim: nós estamos juntos nessa busca. Amém? Vamos lá? Aleluia! Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Vem aqui se colocar perto de alguém, por favor. Vem aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, venha se colocar aqui à frente, por favor. Lindo, lindo, lindo és. Vamos ser família aqui, vem. Vamos estar juntos como família de Deus aqui. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, não me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Suas vozes, declaro. Suas vozes. Canta com sua força. Canta com toda a sua força. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Revela-se Jesus. Eu quero ver Jesus. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver
Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Eu não quero te iludir e te emocionar. Tá bom? Não é essa a ideia. Embora seja impossível não se emocionar com Jesus. A Bíblia diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Entendeu? A Bíblia diz também que nós somos transformados de glória em glória. E Paulo diz assim: não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. O que é que você precisa fazer daqui hoje? Você precisa desconfiar dessa identidade que é mero fruto da história. Você precisa começar a desconfiar dessa identidade colocada como acabada. Porque se você está vivo, querido, você não está pronto. Se você está vivo, você está em processo. Você foi uma coisa ontem e pode ser que amanhã você seja algo melhor e diferente do que você já foi ontem. Então quem quer dizer para você que você está pronto e acabado, que não tem jeito, é o diabo. A nossa identidade em Cristo vai sendo formada de glória em glória, de encontro em encontro, de dia a dia, de ver a face de Jesus todo dia. Ou você acha que de vez em quando o velho homem não bate na minha porta? Mas eu digo para o velho homem assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu ainda estou sendo transformado. Eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. E Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na minha vida. É isso, entendeu, querido? Eu não quero que você saia daqui achando assim: pronto, resolvido, acabou, amanhã eu sou completamente diferente. Não, talvez você está dizendo assim: eu estou começando uma história nova. Eu vou prestar menos atenção no que os outros falam e vou olhar mais para Jesus, porque nos olhos de Jesus eu vejo o que Ele tem para mim. Talvez você vai dizer, saindo dizendo daqui assim: olha, eu vou pegar o melhor da minha família, mas o pior eu vou deixar nas gerações passadas. Amém? Você concorda comigo? A sua família tem coisa boa que você quer levar para a sua identidade? Tem coisa boa na tua família? Então leva o que tem de bom. Mas tem coisa ruim também, não tem? Na minha também tem. Então o que está ruim você deixa para trás. Logo joga no inferno em nome de Jesus. E fica só com o que é bom. Amém, irmãos? E olha para Jesus. Olha para Jesus. E Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos fazer um acordo nesse sentido? Está disposto a colocar sua vida nisso? A ser aquilo que Cristo quer que você seja? Amém? Então a gente pode fazer uma aliança nesse sentido. Você vai ser o que Jesus quer que você seja. Antes de nós fazermos a oração final, eu quero saber se tem alguém que está tomando essa decisão aqui hoje pela primeira vez. Ou seja, eu, como disse a vocês, tomo essa decisão todo dia. Mas pode ser que essa revelação está sendo dada para você hoje. Você achou que vinha para a igreja para melhorar quem você é, que não tinha jeito de transformar você numa nova pessoa. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. E isso começa com uma aliança com Jesus. Então, antes de fazer uma aliança com a nova identidade, você precisa fazer uma aliança com Jesus. Então eu quero saber se há alguém aqui hoje que precisa fazer uma aliança com Jesus, quer renunciar a uma vida de pecado, deixar para trás uma vida de pecado e fazer uma aliança com Jesus. E pecado não é só o que é imoral, pecado não é só o que é feio, pecado é aquilo que Deus não mandou fazer e você faz, por mais que seja ético e moral. Mas Deus não mandou fazer e você está fazendo. Você quer romper com a vida de pecado, quer entregar a sua vida para Jesus. Então eu queria saber se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus e começar uma nova história. Tem alguém aqui hoje que precisa entregar a sua vida para Jesus? Levanta uma das suas mãos assim para que eu possa ver e orar por você. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus?